Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E nesse vídeo de hoje eu quero meditar em Lucas 15, na parábola do filho pródigo. Quero estudar com você aqui, juntamente, a palavra de Deus. Eu creio que vamos aprender algumas lições. Então, se você gosta de estudar a palavra de Deus, já deixa aqui o seu like, é importante para que o YouTube recomende esse vídeo para mais pessoas que, como você e eu, gostamos de meditar na palavra do Senhor. E se você está pela primeira vez, você é muito bem-vindo aqui ao canal. Meu nome é Wilder Salles. Eu te convido a clicar no botão abaixo e inscrever-se. Aqui embaixo tem um botão. Clica nele, se inscreva aqui no canal para você não ficar de fora e receber todos os estudos bíblicos e palavras de fé que eu tenho postado aqui para abençoar a sua vida. Vamos meditar então em Lucas 15, um texto bem conhecido, a parábola do filho pródigo. Quero meditar com você aqui. Eu vou explicando aqui pausadamente e colocando algumas referências em cima daquilo que podemos extrair do texto. Vamos lá. Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante. Diz assim: E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Bom, logo de início já temos aqui uma lição que podemos tirar desses 3 primeiros versículos. Esse homem, ele tinha 2 filhos, sabemos que é uma história, uma parábola, e um dos filhos decidiu então viver a vida do seu jeito, viver a vida da sua forma. Isso é um grande perigo, irmãos. Isso é um grande perigo que devemos tomar cuidado com isso. O perigo de fazermos o que queremos. Isso é uma realidade, porque quando a gente decide fazer as coisas do nosso jeito, a tendência é dar errado. Quando você decide fazer algo do seu jeito, da sua forma, a tendência é dar errado. Tome muito cuidado, pois Deus, ele sabe o que é melhor para você. Então, antes de você fazer qualquer coisa, consulte ao Senhor. Peça direção ao Senhor. Aqui esse jovem, esse filho, ele decidiu pegar toda a sua parte, pediu ali a sua herança e decidiu viver do seu jeito, da sua maneira. E o que aprendemos com isso? Em Jeremias 17:9, diz assim o texto: O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa e sua doença é incurável. Olha que texto. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração engana, meu irmão. O coração engana, minha irmã. Então esse jovem, o filho pródigo, como conhecemos na história, ele decidiu viver pelo seu coração. Mas vamos continuar o texto, temos mais lições aqui para a gente aprender. Agora do versículo 14 ao 16. Depois de ter gastado tudo, houve uma grande fome em toda aquela região. E ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vargens de alfaborreira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então ele foi e gastou tudo que tinha, na linguagem popular de hoje em dia, torrou todo o dinheiro, a ponto de ficar numa situação de miséria, e foi trabalhar. E lá no seu trabalho, ele começou a passar necessidade, a ponto de ele querer comer a comida dos porcos. Olha que situação. Olha o que uma decisão errada causa na vida de uma pessoa. Olha o que uma decisão errada vai trazer de consequências. Então, aqui está uma segunda lição que aprendemos sobre as decisões erradas que tomamos em nossa vida. Elas vão ter consequências. Esse jovem estava na casa do pai, ele tinha tudo. Tudo que você possa imaginar. Então, ele decide pegar ali a sua herança, a sua parte, e vai embora. E aí ele gasta tudo, chega num ponto de miséria, uma situação difícil, vai trabalhar e lá no seu trabalho deseja comer a comida dos porcos. Um jovem que talvez tinha a melhor comida que podia servir na sua mesa. Tudo por uma decisão errada, por uma decisão precipitada, por uma decisão do coração.
Eu quero compartilhar com você aqui um Provérbios que fala um pouco sobre isso. Aqui, Provérbios 14, 12, diz assim, ó: há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Olha que provérbios interessante. Tem ou não tem a ver com aquilo que estamos meditando aqui? Há caminho que parece certo ao homem, mas o final conduz à morte. Então esse jovem, ele tomou uma decisão achando que seria melhor para a vida dele. Mas o fim desse caminho seria a morte. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Em Lucas, agora 15, versículo 17 e 19, vamos continuar aqui o texto. Diz assim: mas caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui morrendo de fome. Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti, mas não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele caiu em si da decisão que ele tinha tomado. Ou seja, ele botou o peso na consciência e viu que realmente foi uma decisão errada, tudo que ele fez. E ele decide então voltar para a casa do pai. Voltar para a casa da onde ele não deveria ter saído. Eu coloquei na parte amarela, que eu achei interessante essa frase. E eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Sabe o que significa essa fala? Sabe o que representa isso? Duas coisas. Primeiro, que ele se arrependeu. Ele caiu em si, ou seja, ele pensou e viu que ele tinha feito algo errado na vida dele, que ele tinha tomado uma decisão errada. Então ele foi e se arrependeu. E segundo, nessa fala aqui, nós observamos que ele teve humildade. Meu irmão, e às vezes falta isso para muita gente. Quantas pessoas tomam decisões erradas, fazem ali algo de errado, mas não têm humildade. Até se arrepende da decisão. Até se arrepende, mas não tem humildade para reconhecer que precisa mudar, que precisa voltar atrás de alguma coisa. E esse jovem, ele teve essa humildade. Quem tem humildade vai longe. Quem tem humildade consegue crescer. Tá dando para você compreender? Então aprendemos aqui mais uma lição que eu quero compartilhar com você sobre a humildade, que está aqui em Provérbios 29 e 23. Diz assim, ó: o orgulho do homem o humilha. Olha aqui que Provérbios. Mas o de espírito humilde obtém a honra. E não foi isso que ele fez? Ele chegou diante do pai e falou: pai, olha, eu pequei contra Deus, contra o Senhor, eu errei, mas não precisa nem me chamar de filho, eu vou ser um empregado aqui, mas por favor, deixa eu voltar. Olha que postura desse jovem. Olha a postura do filho pródigo, de reconhecer que realmente ele tinha errado. Ao contrário, talvez, se fosse em algum caso, ele poderia até falar: eu sou teu filho, estou voltando, eu errei, mas eu estou voltando para casa. Não, mas ele teve a humildade a ponto de se comparar como empregado na casa do seu pai. Então, é o que acontece aqui, como está escrito em Provérbios: o orgulho do homem o humilha, mas o espírito humilde obtém a honra. Ou seja, a pessoa que tem humildade, ela alcança a graça, a misericórdia, a honra do Senhor. Amém? Vamos continuar então o texto. Versículo 20 ao 24. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda de longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. A frase que ele tinha formulado para falar para o seu pai: não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e comemorar, pois esse meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Quando o pai viu o filho, o pai
então tem uma decisão ali, uma atitude que o filho não esperava, que foi o acolhimento, que foi trazer o filho de volta para a sua presença ali e fazer uma grande festa, comemorar, honrar o filho colocando um anel, a melhor roupa. E por que que o pai fez isso? Porque Deus, ele nos ama. Trazendo aqui agora para as nossas vidas, é assim que Deus faz. Você lembra da onde Deus te tirou? Você lembra a vida que você vivia? E é isso que Deus faz. Talvez você pensa, mas eu tinha uma vida que era uma vida totalmente turbulenta, uma vida ruim. Sim, e Deus te amou a ponto de entregar Jesus por você. Independente daquilo que você fez. Tem pessoas que têm uma história mais triste que a outra. Mas mesmo assim Deus te amou. Deus amou você como Deus amou de tal maneira a ponto de dar o seu filho, Jesus Cristo. É o mesmo exemplo do Pai. O Pai, ao invés de condená-lo, de julgá-lo, o Pai acolheu aquele garoto, acolheu aquele filho. E assim Deus faz também. Deus, ele quer acolher você, independente daquilo que você fez. É claro que Deus não aprova o pecado, não aprova o erro, mas a misericórdia dele é para aqueles que têm humildade e que se arrependem. E essa é a referência que eu queria compartilhar com você. Aqui em Romanos 5,8 diz assim, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. E não foi isso que aconteceu? Jesus morreu por mim e por você antes mesmo de merecermos. Ou seja, na realidade, não merecemos a graça nem a misericórdia, mas o amor de Deus é tão grande que a graça e a misericórdia do Senhor nos alcançou através de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos continuar o texto. Versículo 25 ao 28 diz: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo, e quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos seus servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou um novilho gordo, porque recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Vamos observar essa parte aqui, pois temos aqui mais uma lição. Que o filho mais velho, ele se sentiu injustiçado, ele se sentiu ali de uma maneira injusta tudo aquilo que estava acontecendo com seu irmão. Irmãos, e às vezes nós pensamos dessa maneira também. Quantas vezes nós não criticamos ou até mesmo pensamos que estamos sendo talvez injustiçados, ou que Deus não está olhando para as nossas vidas, ou parece que uma pessoa tem mais privilégios e nós não temos. Enfim, isso aconteceu com o filho mais velho. E isso acontece também dentro da casa do Senhor. Dentro da igreja, às vezes a pessoa fala, poxa, aquela pessoa fez tudo de errado e parece que está sendo mais abençoado do que eu. Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas talvez não pensam dessa maneira, não estão, talvez até o seu caso, mas entenda, Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, o Senhor, ele ama a todos, a ponto de ter entregado Jesus, seu filho. E o filho mais velho, então, ficou indignado, ficou revoltado. Imagina, ele chega em casa e ouve logo a notícia, olha, seu pai está dando uma festa aí para o seu irmão que gastou tudo, que aprontou, fez tudo de errado e está sendo honrado. Ou seja, realmente bate um sentimento de injustiça, bate um sentimento talvez de se sentir injustiçado. Mas Deus sabe todas as coisas. E Deus jamais vai trabalhar da maneira que a gente entende. Deus trabalha de uma forma que a gente não compreende. Por isso, seu amor é incondicional. Amém? E aqui em 1 Coríntios 15, 58, diz assim o texto, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Seja sempre dedicado à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, mantenha-se firme. Ainda que pareça que você está sendo injustiçado, Deus é fiel. O seu trabalho não é inútil. Vai chegar o tempo da sua recompensa também. Vai chegar o tempo que o Senhor vai te honrar, pois Ele é justo. E aí diz aqui o versículo 29 ao 30. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço
e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse seu filho, olha a expressão dele, que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele. E aqui temos mais uma lição desses 2 versículos. Pois o filho aqui mais velho, ele vivia uma falsidade. Você observa aqui no texto a fala dele e ele comenta de uma tal maneira que era como se ele vivesse na casa do pai, mas com o coração duro, com o coração triste, como uma obrigação. Porque olha o que diz aqui o texto, ó, na parte amarela. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo. Olha o sentimento que ele tinha de estar na casa do pai, de ser um escravo. E nós não podemos ter esse sentimento de servir a Deus como um ato de escravidão, de servir a Deus como um peso. Porque se você tem esse sentimento, vai chegar um momento que você vai se revoltar. Como foi o caso aqui desse filho mais velho. Ele se revoltou, ele tinha o coração dele realmente ali um peso. E ele declara ainda mais, mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. A preocupação dele não era nem o irmão. E olha o que ele fala ainda mais, mas quando volta para casa esse teu filho, olha o que ele está declarando, olha, esse teu filho aí aprontou, fez tudo de errado e você está honrando ele. Ele não tinha o entendimento que o pai tinha. Não estou dizendo que talvez não venha a vontade de se sentir injustiçado, talvez não bata aquele pensamento, aquele desejo no coração de revolta, pois somos humanos. Mas as coisas de Deus são incompreensíveis. E é isso que nós precisamos entender. Ele estava aqui revoltado, mas ele tinha no coração dele uma mágoa, ele tinha no coração dele um ressentimento. E talvez, eu acredito que ele nem tinha um bom relacionamento com o próprio irmão. Mesmo que ele tenha ficado na casa do pai, ele não tinha um bom relacionamento com o seu irmão. E quantas pessoas, talvez, estão na casa do pai e não têm bons relacionamentos com o seu irmão em Cristo? E aqui é falando de crente para crente. Quantos crentes estão na casa de Deus e não têm bons relacionamentos? Ah, com aquele irmão não falo, com aquela pessoa não gosto. E aquele irmão quer distância. E será que isso é agradável a Deus? Ou será que você está dentro da casa de Deus se sentindo um escravo? Se sentindo ali injustiçado? Meu irmão, minha irmã, nós devemos analisar isso. Pois o filho mais velho expressou tudo o que ele estava sentindo e o que ele vivia em palavras. Amém? Mas vamos continuar aqui para a gente entender. E só para poder complementar, eu coloquei aqui, ó, Provérbios 15, 13, diz: o coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração desse jovem era um coração totalmente revoltado do filho mais velho. E ele não tinha realmente alegria de estar na casa do pai também, mesmo ele tendo ficado e não tendo ido embora. E aí, para a gente finalizar, o pai declara para ele no versículo 31 e 32. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tem é seu. Mas nós tínhamos que comemorar e alegrar-nos, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Olha a fala do pai. Filho, eu sei, eu entendo toda a sua frustração, mas tudo que eu tenho é seu. Tudo que eu tenho aqui é seu também. Mas vamos se alegrar, porque seu irmão estava perdido. Ou seja, mais vale a alma do seu irmão do que todos os bens. Mais vale a alma do seu irmão do que tudo aquilo que ele possa ganhar neste mundo. E o pai, então, dá uma lição aqui de maturidade para o filho mais velho. E eu quero compartilhar com você aqui o que diz em Romanos 12,15. Diz assim: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Meu irmão, que palavra forte. É isso que nós aprendemos aqui com esse texto. Uma lição de maturidade. Será que você tem essa maturidade? De ver seu irmão sendo abençoado, mesmo sem ele merecer, e ficar feliz por ele? Ficar alegre? Porque Deus talvez está tratando com ele de uma maneira que você não entende. Mas o que Deus mais quer é a alma do seu irmão, daquela pessoa. Foi isso que Deus fez com o filho pródigo. Aqui trazendo agora para o nosso entendimento. O pai representando Deus e os irmãos, o filho pródigo e o irmão mais velho representando
a igreja, os crentes, os cristãos, aqueles que creem na palavra do Senhor. Essa maturidade nós precisamos ter. Se você tiver essa maturidade, então você vai ser bem-sucedido na sua caminhada de fé. Amém? Medita mais nesse texto, nessa história. Eu espero aqui ter compartilhado com você esse entendimento de uma maneira simples e prática e que o Espírito Santo fale mais no seu coração. Amém? Se você gostou desse estudo bíblico, dessa meditação, só peço que você deixe o seu like, clica aqui no botão gostei e você me ajuda a entregar esse conteúdo para mais pessoas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe poderosamente o seu entendimento. Fique na paz do Senhor e até o nosso próximo estudo bíblico.